Olá pessoal, essa é a aula número 8 do curso de Eletricidade Básica do Zero. Nós vimos na aula passada o que é a diferença de potencial e como calcular a diferença de potencial. Então vamos agora falar sobre corrente elétrica, que nada mais é do que um movimento ordenado de partículas carregadas como os elétrons através de um meio material, sob a ação de um campo elétrico. E a sua grandeza é medida em amperes. Vamos traduzir um pouco isso tudo. Então, você tendo um material, né, na natureza, o estado dele é neutro, ou seja, se ele possuir elétrons livres, os elétrons livres desse material estão se movimentando aleatoriamente, né, de uma forma caótica, de tal forma que eles se chocam uns com os outros e não tem corrente elétrica nenhuma. Ou seja, não tem movimentação de elétrons ordenada. Uma vez que você aplica uma diferença de potencial nesse material, então vai criar um campo elétrico. Esse campo elétrico vai orientar, vai ordenar esses elétrons, essas cargas, de tal forma que eles se movimentem num sentido do campo elétrico, né? Do potencial maior para potencial menor. Esse movimento ordenado de cargas é que nós chamamos de corrente elétrica. Lógico que nem todo material que está na natureza ele tem a propriedade de conduzir corrente elétrica. Por quê? Porque nem todo material tem elétrons livres, né? Por isso, nós temos uma classificação de materiais que são materiais condutores, materiais isolantes e materiais semicondutores. Então, materiais condutores são aqueles que possuem elétrons livres, ou seja, uma vez você submetido a ele a uma diferença de potencial, criado um campo magnético, vai existir uma corrente elétrica. Ou seja, ele não se opõe à passagem da corrente elétrica, né? Então, isso é chamado material condutor. O material isolante é aquele material que não possui elétrons livres, então, mesmo você aplicando uma diferença de potencial, criando um campo elétrico, não tem um fluxo ordenado de corrente, porque não tem elétrons livres. Ele se opõe à passagem da corrente elétrica. Okay? E semicondutores são aqueles materiais que eles estão numa condição que, se receberem algum estímulo externo, ele passa a ser condutor, né? Então, mas sem o estímulo externo, ele não é condutor, tá? Então, existe um fator, vamos dizer assim, uma propriedade de cada material, né? Que se chama resistividade elétrica. Essa resistividade elétrica, ela mede a eficiência de condução de corrente elétrica do material, ou seja, indica o quanto esse material se opõe ou favorece, né? Ou se opõe ou não, na verdade, né? Se opõe ou não à passagem da corrente elétrica. Essa característica dos materiais, ela é chamada resistividade elétrica. Resistividade elétrica. E ela é representada pela letra grega Rho. Então, se um material tem alta resistividade elétrica, então ele tem uma oposição forte à passagem da corrente elétrica. Então, ele é um material isolante. Se ele tem uma baixa resistividade elétrica, então ele não se opõe à passagem da corrente elétrica. Então, ele é um material condutor. Perfeito? Existe uma outra forma da gente verificar, né, se o material é condutor ou não condutor, olhando as bandas de energia desse material. Então, vamos olhar aqui, ó. A banda de energia, né, são três bandas, né? A banda de valência. O que é a banda de valência? A banda de valência é a região onde os elétrons estão ligados aos seus átomos, não estando livres para se movimentar pelo material. Então, quer dizer, estão presos à estrutura do átomo. Existe uma banda de condução. A banda de condução é a região onde é possível encontrar elétrons livres. Então, no material condutor, a banda de condução e a banda de valência, elas estão sobrepostas. Então, existe uma região aqui de sobreposição.
O que significa isso? Significa o quê? Olha aqui, essa aqui é o eixo da energia, né? Energia. Se você tiver um elétron aqui e aplicar pouca energia, ele facilmente passa para cá. Entendeu? Então esse é a característica do material condutor. Quando ele já tem elétrons livres, quando você aplica uma diferença potencial, cria um campo elétrico, movimenta, ordena e movimenta esses elétrons livres de tal forma que surge uma corrente, ok? Chamada corrente elétrica. Nos materiais isolantes aparece uma banda proibida, além da banda de condução e da banda de valência. O que é essa banda proibida? É uma região onde não pode haver elétrons. Então, nessa região não existe elétrons. Então, os elétrons estão na banda de valência presos, fixados aos seus núcleos, e tem elétrons na banda de condução, que são possibilidade de elétrons livres. Agora, verifica aqui, para você tirar qualquer elétron aqui, para passar para cá, você tem que aplicar muita energia, né? Olha aqui, você tem que aplicar muita energia. Então, isso não acontece. Então, o material é isolante, ou seja, não existe indução, não existe campo elétrico que faça movimentar elétrons num material isolante, tá? Porque não tem elétrons livres. Já os semicondutores são materiais que a banda proibida ela é bem pequena. Então, uma vez que você coloque um estímulo externo aqui, uma corrente elétrica, ou coloca aqui uma luminosidade, né? E esse elétron que está aqui, ele pode, de repente, ganhar energia suficiente e passar para cá. E aí o material, de uma situação de não condutor, passa a ser condutor em função desse estímulo externo, tá? Então, essa é a diferença entre material condutor, material isolante e material semicondutor, quando você olha as bandas de energia, né? Que estão relacionadas aí com os seus átomos e elétrons. E, olhando aqui pela resistividade elétrica, né? Você tem também, cada material tem essa propriedade, né, de resistividade elétrica. Quanto maior a resistividade, mais isolante. Quanto menor, mais condutor. Então, exemplos de condutores elétricos, né? Então, nós temos como condutores elétricos, nós temos o cobre, nós temos o alumínio e nós temos também o ouro e outros, né? Esses principais. Isolantes, nós temos a borracha, nós temos o porcelana, nós temos o vidro. São materiais isolantes. Ou seja, uma vez que você aplicar a diferença potencial, não vai ter corrente elétrica. Uma vez que você criou uma diferença potencial e criou um campo elétrico, vai surgir um movimento de elétrons chamado corrente elétrica. Um movimento ordenado de elétrons, que se dá o nome de corrente elétrica e é medido em ampere. Na próxima aula, aula 9, nós vamos falar sobre a segunda lei de Ohm. E a segunda lei de Ohm, né? A segunda lei de Ohm, ela está relacionada justamente com a resistividade elétrica. Nós vamos ver na próxima aula, quando nós formos falar sobre a segunda lei de Ohm. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima aula.